Mensagem, e metade do mundo sentiu que tinha que mudar. E vamos seguir o contexto desde o início desse culto. E abre a tua Bíblia em Mateus capítulo 28. Vamos meditar sobre a ressurreição de Jesus. Ele ressuscitou, está vivo, ele reina, para que todo aquele que crê não só alcance a salvação, mas possa reinar com ele, conforme a grande promessa. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 28, a ressurreição, também está nos evangelhos de João, capítulo 20, 18, Lucas 24, 12 e Marcos 16, 1. Diz assim a palavra de Deus: e no fim do sábado, quando já se despojava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como de um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Amém? Soberano Deus e amado Pai, fale aos nossos corações, trazendo a revelação da sua vontade. Encha-nos, ó Deus, com a sua glória, com o seu poder, para que possamos compreender algo novo de ti. Encha-nos, ó Deus, do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, que o nome do Senhor permaneça louvado e glorificado em nosso meio. E hoje é um culto memorial ao qual nós lembramos da morte e ressurreição de Jesus. E é também um momento em que devemos renovar nossa fé, a nossa confiança e a nossa esperança na ressurreição. O que diferencia o cristianismo das outras religiões é a certeza da ressurreição. É a certeza de uma vida eterna. Apesar que o mundo tem perdido o temor, apesar que o mundo tem esfriado, apesar que as pessoas já não temem mais o futuro depois da morte, mas nós que cremos no Evangelho de Jesus Cristo, vivemos a esperança de que um dia morreremos sim, porque esse é o salário do pecado. Essa é a sentença para o nosso corpo. Esse corpo físico já tem uma sentença para ele. Ele vai morrer. Mas existe uma promessa. Aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Louvado seja Deus. E esse ainda morra, viverá significa a grande promessa, a grande expectativa de ser um cristão. A nossa ansiedade de saber que um dia essa vida vai passar. De que um dia esse cansaço, essa fadiga, essa angústia, as injustiças que sofremos, as perseguições, é a certeza que isso um dia vai acabar e que teremos uma vida eterna de paz. De paz. Muitos vivem como loucos, fazendo planos e planos, projetos e projetos. Muitos vivem aí de uma forma desvairada, tentando de alguma maneira, de alguma forma, dar um certo valor àquilo que adquire, àquilo que possui. E o sentido da vida dessas pessoas é o hoje.
e um amanhã não muito longe. Alguns têm filhos e temem não ver os filhos crescer. Alguns veem os filhos crescer, mas temem não conhecer os netos. Alguns até conhecem os netos, mas talvez não tenham esperança de conhecer bisnetos, tataranetos, de viver o privilégio de uma vida longa, de uma vida em que possa contemplar muitas coisas nessa terra. Mas o certo é que vivendo pouco ou vivendo muito, um dia aquele que crê em Jesus ressuscitará para viver eternamente. E a primeira promessa da ressurreição é de governarmos a terra durante 1000 anos com Jesus. Glória a Deus. Antes que venha o grande julgamento de todas as coisas. Haveremos de servir ao reino já ressuscitados, já com o corpo glorificado, e quem estiver vivo, o corpo transformado. Haveremos de viver uma eternidade coberta pela glória e pelo poder do Senhor. Haveremos de viver uma eternidade a qual o Senhor preparou para nós. Porque ao ressuscitar, Ele diz: eu vou preparar lugar, para que onde eu esteja, vós estejais também. Louvado seja Deus. E assim, se nós cremos na ressurreição, se nós temos a esperança da ressurreição, se nós temos uma vida pautada por um viver eternamente com Cristo, essa vida desde já precisa ser moldada pelo caráter do Evangelho de Jesus. E viver conforme o Evangelho é renúncia, tem um preço. Viver conforme o Evangelho é morrer para nós mesmos. E o que significa morrer para nós mesmos? As nossas vontades, os nossos desejos, aquilo que é importante para nós, não pode ter uma importância maior do que as promessas da vida eterna. Portanto, hoje abrimos mão sim de alguns privilégios, abrimos mão de alguns sonhos, abrimos mão de alguns projetos de vida, em razão de uma esperança de um reino glorioso, em que estaremos com Cristo governando a terra, em que estaremos com Cristo conduzindo, aleluia, conforme a vontade de Deus. Nesse tempo não haverá mais morte, porque não existirá mais pecado. E a morte, ela é consequência do pecado, ela é o salário do pecado. Depois que ressuscitarmos, não experimentaremos mais a morte, porque comeremos da árvore da vida, haveremos de viver eternamente, conforme foi o plano inicial de Deus para a humanidade, conforme foi o projeto inicial de Deus para a humanidade. E se a pessoa crê que o principal da vida é uma curta fase dessa terra, e aí, se a esperança do ser humano for apenas nessa vida, essa pessoa é a mais falível de todas. Essa pessoa é a que tem menos expectativa em Deus. Recentemente teve uma reunião de grandes líderes mundiais em que vazou a conversa deles, não sabemos se proposital ou se vazou mesmo, em que falavam sobre longevidade, em que falavam sobre os investimentos que estão fazendo no avanço da ciência, porque o plano deles é viver 150 anos. Parece muito. E dependendo do aperfeiçoamento da ciência, é possível.
dependendo do avanço tecnológico, é possível. Só que para nós cristãos, 150 anos é apenas um século e meio, de séculos e séculos, de milhares e milhares de anos, de uma eternidade que foi preparada para nós. Por mais que viver 150 anos lúcido, com saúde, com estrutura para isso, pareça ser bom, a expectativa dessas pessoas é pequena demais diante daquilo que é a promessa do Senhor. Diante daquilo que é a promessa do Rei. Louvado seja Deus. Me fez lembrar agora um grande líder brasileiro religioso, em que ele dizia que ele estava pronto para ir para a Rússia para se formar em medicina, que era o sonho, era um projeto de vida, quando descobriu que Jesus cura. E viu que o milagre era muito mais eficiente do que a ciência. E resolveu abandonar esse sonho pessoal de ser médico para ser um pastor ungido com a unção de cura e libertação e milagres. Louvado seja Deus. E assim podemos dizer a esses líderes mundiais que pretendem viver 150 anos com saúde lúcidos e governando, é muito pouco diante de uma promessa de uma eternidade. Porque quando olhamos com os olhos espirituais, podemos contemplar as coisas muito além daquele que é o nosso limite. Porque quando analisamos por uma perspectiva espiritual, nós podemos enxergar, vislumbrar uma vida plena. Jesus falou: o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenha vida plena. O que é vida plena? Uma vida que segue, uma vida que continua. E ao falar sobre a plenitude da vida, ele falava sobre a vida eterna. Ele falava sobre o dia da ressurreição dos mortos. Ele falava da grande esperança que os seus seguidores tinham de que a vida não acabava no dia da morte, mas que havia a maior das esperanças, a vida eterna. Louvado seja Deus. E como prova da ressurreição, Jesus apareceu para Maria Madalena e outra Maria, que foram no túmulo. Porque era uma tradição de se levar aromas, de se fazer ali um ritual de celebração em honra à vida daquela pessoa que estava sepultada ali. E foram para cumprir essa tradição de levar perfumes, aromas, como existe hoje uma tradição de, no dia dos finados, as pessoas levam flores, visitam os túmulos dos entes queridos, em honra, em memória, em lembrança do que aquela pessoa representa, em honra, em memória, em lembrança do que aquela pessoa viveu e proporcionou. Assim também naquele tempo havia a tradição de se após o sepulcro, de se ir lá e fazer essa visita e oferecer alguns aromas, alguns perfumes. E elas foram com esse intuito mesmo, sabendo que Jesus tinha anunciado que ressuscitaria, mas a nossa mente humana não consegue contemplar as coisas espirituais até que somos tomados pelo Espírito. E ao chegar lá, que viram que a pedra tinha rompido, que o túmulo estava aberto, perceberam que havia um ser lá dentro muito glorioso, que resplandecia como a luz de um relâmpago.
E que esse ser estava de vestes brancas, e hoje na escola bíblica estudamos sobre as vestes brancas. Aleluia. Que representa uma certeza de inocente, um sinal de que foi julgado como inocente. E assim como aquele que estava ali sentado sobre aquela pedra, vestido de vestes brancas, reluzente, assim também há uma promessa para os que creem nesse Jesus, de que um dia também vestirá vestes brancas, como sinal de um julgamento inocente, como sinal de virtudes que não são dele, mas que foram comprados e pagos pela vida de Jesus, o inocente. Louvado seja Deus. Existe, assim como aquelas mulheres puderam ver ali naquele dia da ressurreição, que o Jesus que adoravam e que buscavam não estava morto, mas estava vivo, porque ele ressuscitou. Esta também é a esperança para os que creem. Esta também é a esperança para aqueles que esperam. Essa também é a esperança para aqueles que abrem mão da sua própria vida, que abrem mão dos seus próprios privilégios, das ofertas de Satanás, que não poupou o próprio Jesus e também fez ofertas a ele. Se me adorares, te entregarei todos os reinos da terra. Se tu tens poder, transforma a pedra em pão. E se tu és aquele a qual foi anunciado pelos profetas e esperam, se joga no pináculo dele, porque aos anjos darão ordem ao seu respeito e eles vão te apanhar. Se assim tentar o próprio Jesus, nós também não estamos livres das tentações. Mas assim como Jesus venceu as tentações, nós também podemos vencer, porque ele disse: eu vou para o Pai e obras maiores farão. Louvado seja Deus. E se ele ressuscitou e está vivo, essa é a esperança de que temos, de que não estamos só. Assim como foi a outra grande promessa dele para a igreja: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Basta clamar, basta orar, basta falar com ele em oração, basta colocar em prática o Evangelho. A palavra não é para ser escutada, como bem lembrou Tiago, mas para ser praticada. A palavra ela não é apenas um redemoinho, mas a palavra é um poder transformador que leva a nossa vida para um outro patamar, que nos tira de uma condição humana material e nos leva para uma condição humana espiritual. E não só Madalena e a outra Maria e aqueles soldados que guardavam o túmulo testemunharam a ressurreição de Jesus, mas também os discípulos que estavam a caminho de Emaús, que puderam ver e conversar com ele. E não só esses, mas também Pedro, que estava em Jerusalém e foi visitado pelo Senhor. E não somente esse, mas também os discípulos que estavam reunidos, e ele entrou naquela casa transcendendo as paredes, sem a necessidade de abrir portas. E assim também saiu, como prova que estava ressuscitado. Porque o corpo físico não atravessa a parede, mas um corpo transformado, um corpo regenerado, ele transcende qualquer matéria. E não só esses discípulos, mas 500 outras pessoas que foram preparadas por Deus para que pudesse de uma única vez ver Jesus ressuscitado.
E não somente Jesus ressuscitado, que durante 40 dias ficou na terra dando testemunho da sua ressurreição, mas alguns dos santos do Antigo Testamento que também ressuscitaram com ele e foram vistos pelas ruas de Jerusalém dando testemunho. Ele ressuscitou. Louvado seja Deus. E é essa também a nossa esperança. E é esse também o objetivo da nossa fé. O objetivo da nossa fé é preparar o nosso espírito para que volte para Deus. Porque o nosso corpo, ele já tem uma sentença. Por causa do pecado, ele vai morrer. Não tem como escapar. Porque o salário do pecado é a morte. Então todos os corpos irão morrer. É uma sentença já determinada. A nossa alma, ela dissipa, ela se apaga com a morte do corpo. A alma está relacionada ao intelecto, às vontades, os desejos, o raciocínio. Mas e o nosso espírito? O nosso espírito viverá para sempre. O nosso espírito é eterno. Como o nosso espírito é eterno, existe uma promessa de que o nosso corpo também ressuscitará como o corpo de Jesus para novamente revestir o espírito. Aleluia. Glória a Deus. Porém, não será mais esse corpo doentio, não será mais esse corpo faminto, não será mais esse corpo movido pela depravação humana, não será mais esse corpo movido pelas intenções e pelos desejos próprios, mas será um corpo regenerado, movido pela glória e pela vontade de Deus. Será um corpo tomado pela glória e pela autoridade do Senhor. E essa é a maior das esperanças, a vida eterna, a ressurreição. O dia em que nós voltaremos a viver, mesmo se estivermos nos mortos, conforme a grande esperança, conforme a grande promessa. E isso é o que faz a diferença em nossa fé. E é isso que nesse culto memorial estaremos lembrando, que a morte de Jesus pagou os nossos pecados e que somos salvos pela fé. E uma vez salvos pela fé, somos regenerados, que é um processo de transformação de vida, ao qual, dia após dia, nós vamos deixando a nossa natureza e adquirindo a natureza de Cristo. Em que, dia após dia, nós vamos abrindo mão de nós mesmos e adquirindo aquela natureza de Cristo, aquele jeito de Cristo. Louvado seja Deus. E que dia após dia nós vamos sendo moldados por um novo caráter, por uma nova personalidade, para sermos adoradores e excelentes. Porque quando aquela mulher samaritana conversou com Jesus e ele falou sobre a fonte de água viva, que aquele que bebe dessa água jamais terá sede, ela compreendeu que ele falava das coisas eternas. Ela compreendeu que ele era o profeta dos profetas. Ela compreendeu que ele era o Messias anunciado pelos profetas. E ela ali se converteu, sabendo que nós somos adoradores e que havia chegado o tempo em que haveríamos de adorar o Senhor em todo tempo, em todo lugar. E a razão da nossa existência não é exercer uma profissão com excelência. A razão da nossa existência não é ocupar uma posição de destaque na igreja ou na sociedade. A razão da nossa existência é adorar o Senhor. É glorificá-lo a todo tempo, em todo lugar, pelo nosso viver, pela provisão de cada dia, pelo cuidado
cuidado diário, porque Ele tem cuidado de nós. E a nossa grande expectativa é aperfeiçoar em adoração, porque seremos eternos adoradores. E quando se fala em adoração, não estamos falando somente de cantar. Quando se fala em adoração, significa reconhecer o senhorio de Cristo em tudo em nossas vidas. Reconhecer que Ele é Senhor das nossas vidas. Reconhecer que Ele é o autor e consumador de toda a obra, para que pudéssemos então voltar para eles. Porque vivíamos como ovelhas desgarradas que não têm pastor. Mas Ele teve a misericórdia de nós e se fez maldição em nosso lugar, passando por uma cruz em nosso lugar, em substituição a cada um de nós, para proporcionar a nós a vida eterna. Sabendo que nós mesmos não conseguiríamos vencer o pecado. Sabendo que nós mesmos não conseguiríamos vencer a nós mesmos. Muito menos o inimigo de nossas almas. Sabendo disso, Ele se fez pecado em nosso lugar. Ele se fez culpado em nosso lugar. Ele se colocou diante de um julgamento que não era para Ele. Diante de uma multidão enfurecida que gritava: solte Barrabás e crucifique Jesus. Mas aquela multidão queria dizer: crucifica Jesus no lugar de cada um que está aqui nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. E é esse amor a essa recompensa maravilhosa. E é esse amor por essa recompensa gloriosa que não se mede. Que não há como calcular e pagar. Que somos adoradores. Devemos adorar Deus e glorificá-lo pelo ar que respiramos. Devemos adorar Deus e glorificá-lo pela água que bebemos, pelo alimento que recebemos, pela saúde que temos. E até mesmo pelas lutas e provas, e até pelas pelejas de cada dia. Em tudo dai graças, porque em tudo há um propósito. Se estamos sendo provados, é para ser aprovados. Glória a Deus. E o Senhor não permite que recaia sobre nós uma provação que não podemos suportar. E Ele é benigno, amável e glorioso, Aleluia. a ponto de ter a misericórdia de perdoar os nossos pecados e nos chamar da morte para a vida. Haverá ressurreição, assim como Jesus ressuscitou, assim como Ele está vivo e reina, assim como Ele está presente em nossas vidas, e nós podemos testemunhar isso, porque oramos e Ele responde. Isso é prova de ressurreição para os nossos dias. Devemos viver essa fé com uma essência de adoração, com a perfeita adoração, crendo nas promessas do Senhor e certos de que a grandeza do Senhor está sobre cada um de nós. Louvado seja Deus, oramos ao Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, louvado e agradecido a Deus.